Para quem não me conhece, meu nome é Luciano Ratameiro. Eu trabalho com Python e JavaScript na Simple Fractal, junto com a figurinha marcada Bernardo Fontes. E vim falar para vocês sobre API Star hoje, um pouquinho sobre API Star e um pouquinho sobre Django também. Bom, sou Luciano Ratameiro, sou desenvolvedor Python e JavaScript, estão aí meus contatos. Eu sou Luciano Ratameiro em todos os lugares, então se vocês quiserem me procurar é só procurar por Luciano Ratameiro. E bom, o que é o API Star? O API Star é um framework para APIs REST, ou seja, é um conjunto de ferramentas para a gente fazer site que troca dado. É feito pelo mesmo cara do Django REST Framework. Então, foi pensado por uma pessoa super experiente da área, pensado por um pythonista para Python 3, e tem focos em 3 pontos principais, que é performance, documentação e validação. Gente, quem quiser ver os slides da palestra, eles já estão no GitHub.io lá, então... se vocês quiserem acompanhar por lá também, enfim. Então, sobre o que vamos falar? Vamos falar sobre views, vamos falar sobre schemas e vamos falar sobre documentação. E no finalzinho vamos falar sobre integração com o Django. Só para deixar claro, o API Star é standalone, ou seja, ele não precisa do Django, ele é completamente independente. Mas, enfim, depois eu vou falar um pouco mais a respeito disso. O início, como toda biblioteca Python para web, é um início bem simples. Você instala, lembrando que ele foi feito com e para Python 3, então não vai rodar em Python 2, por favor, atualizem suas virtual-envs. Pois acontece. Então, para instalar, pip install API Star. Para iniciar um projeto novo, API Star new ponto pode ser substituído pelo nome do projeto, caso você queira colocar dentro de uma pasta. E API Star Run, levanta o servidor dele, obviamente servidor para desenvolvimento, mas é um servidor incrivelmente robusto para a proposta que ele tem. Ele vem, por padrão, na hora que você inicia a app, ele vem com uma view de welcome. Lembrando, o foco é APIs, então... grande parte do tempo a gente subentende-se que eu não estou falando de template, eu estou falando de JSON, principalmente. Ele vem com essa view, localhost 8080, você entra, ele te responde um JSON com a mensagem bem-vindo ao API Star. E nessa view ele também dá um exemplo de como passar um parâmetro, no caso um parâmetro de GET, né, via query string. Então se você coloca ponto de interrogação name igual a Lulu, vai aparecer o Welcome to API Star Lulu. E a view que faz esse cara é exatamente o retrato do porquê que eu gosto de falar sobre API Star, que é o fato de ser uma função Python pura. Não tem absolutamente nada de framework nessa função. Então é uma função que recebe um parâmetro de nome. Se o nome for none, você responde um dicionário com Welcome to API Star, se não, você appenda o nome no final da string e manda ver. Para você encaixar as rotas é igual o que a gente está acostumado em todos os outros frameworks. Quem viu a palestra da Bianca ontem já viu isso daqui 500 vezes. Só que o ponto interessante aqui, vocês estão vendo, é o include docs e include static. O static em si não é tão interessante porque ele é um servidor de estáticos, né? CSS, JavaScript, enfim. Só que a parte interessante é a das docs. Então, eu vou entrar aqui num servidorzinho que está rodando no Heroku para mostrar para vocês como que essas docs funcionam. Bom, quem viu a Lightning Talk já viu isso, mas enfim. Tá de boa de ler? Tranquilo? Bom, essa é a view de welcome. Você vê que fazendo um get para barra,
enfim, aqui você pode interagir e ele já está me dizendo que essa view recebe parâmetros de query com parâmetro nome. Eu não precisei fazer nada para essa parada estar aqui. O fato de eu ter criado a view e colocado ela como uma rota registrada já faz com que o próprio API Star perceba os parâmetros da função e coloque como variável que você possa passar para a view. Então esse é um grande pulo do gato do API Star, que ele é autodocumentado. A partir do momento que você desenvolve, a documentação está pronta e ela está sempre atualizada. Quem trabalha com API, eu acho que já sabe que é um desespero quando você está fazendo alguma coisa e a documentação está desatualizada. Então esse cara resolve esse problema dessa forma. E a gente pode interagir com esse cara. No caso aqui ele recebe um parâmetro nome, então ele colocou um campo aqui opcional de nome. Se eu mando a requisição, ele me manda um 200 para get no barra, com um message welcome to API Star. Se eu colocar Lulu aqui, ele muda ali na rota e ele mudou a resposta. Então ele realmente está fazendo uma requisição para aquele local. Não é um pouco diferente do Django REST Framework, porque no Django REST Framework você precisa saber qual rota que você quer dar uma olhada antes de você começar a testar ela. Aqui todas as views estão no mesmo lugar, com esse menuzinho lateral aqui, com todas as views. Então eu sinto que esse cara é um pouco mais tranquilo de se mexer, enfim. Ter um ponto central para isso é sempre importante. Bom, eu falei sobre um pouquinho sobre views, vamos falar sobre schemas e sobre o sistema de tipos dele. O sistema de tipos do API Star, bom, o sistema de tipos vai ser usado para campos, né? Você está querendo mandar um campo de alguma coisa, ele vai mandar um campo de inteiro, um campo de string, ou um enumerador, né? Um choice field, no caso. E ele tem o próprio sistema de tipos baseado no sistema de tipos do Python 3. É basicamente herança direta do sistema de tipos do Python 3, só que com exceções customizadas para que o próprio API Star já responda 400 caso algum problema ocorra durante a requisição. Então, no caso aqui, eu estou criando um tipo de produto, digamos assim. Então, eu tenho um campo de nota, né? Quanto que a gente dá de nota para o produto, mínimo 1, máximo 5. E também um tamanho de produto, que é um enumerador, né? Então você só pode escolher um daqueles itens, então pequeno, normal ou grande. Só que aquilo é só um campo, né? A gente geralmente está lidando com objetos mais complexos do que isso. Então aqui está o exemplo de um esquema de produto. Tem uma propriedade nome, que é uma string com descrição nome, né? É um nome. Tamanho mínimo 1, tamanho máximo 100. Se não me engano, ele só exige para string. Não, eu acho que ele nem exige nada, na real. Mas enfim. E nota é aquela nota dali. Tamanho é o tamanho de lá. E só para ser chato, eu mostrei aqui embaixo que você pode manualmente dizer quem que é required ou não, mas isso é opcional, principalmente com objetos, classes da subclasse de objeto, que geralmente ele já faz com que todos os campos sejam obrigatórios, caso você não declare um valor default para os campos. Então eu vou mostrar para vocês aqui uma view de criação de um produto, para vocês entenderem um pouco melhor como o API Star funciona por baixo dos panos para fazer validações. Então aqui eu tenho uma view de post para products. Dentro do corpo da requisição eu preciso, no caso o único obrigatório é nome, mas todos esses campos são campos próprios do modelo de produto. Está em inglês só porque eu quis publicar isso daqui no GitHub, mas é literalmente a mesma coisa, só com um campinho a mais, se não me engano. E pelo simples fato de a gente ter declarado aqui
que esse produto tem essas propriedades, ele já coloca, por exemplo, aqui é um campo de string, então ele me dá um campo de string, aqui é um campo booleano, ele me dá um checkbox, aqui é um enumerador, não, aqui é um 1 a 5, então ele vai me dar um campo de número, e aqui é um enumerador, ele me dá um select. Então ele é 100% pensado para esse tipo de caso. Então vamos criar um produto aqui, chocolate, ele está no estoque sim. Vamos fazer o seguinte, só de brincadeira, como o nome é obrigatório, eu vou mandar 100. Na hora que eu mando, ele me responde 400, dizendo que o nome é required. Eu não precisei fazer nada. O simples fato de eu declarar que o objeto é assim e aquele campo é required, fez com que o próprio framework já respondesse 400 para a pessoa com a mensagem correta. E o rating, por exemplo, que é entre 1 e 5, se eu colocar -1, ele vai me dizer que o nome é required e que o rating tem que ser maior ou igual a 1. Mesma coisa para cima, né? Se a gente colocar 6, ele vai dizer que tem que ser menos ou igual a 5. Então vamos criar um cara só para a gente ter um cara no banco. Opa, tem que botar o rating certo, né? Beleza, ele já responde um 201, né? Com o objeto certinho aqui. Esse é o terceiro item do banco, beleza. E agora eu vou mostrar para vocês como que foi essa view aqui, porque até o momento eu não falei nada de banco, né? Não falei nada de ORM, enfim. Ele tem 2 backends. Um backend para ORM do Django e um backend para SQL Alchemy. Então, se você já tem uma aplicação Django com modelos funcionando, enfim, você já tem um banco minimamente formatado, é só você colocar esse cara como front-end que está tudo certo. E aqui a gente começa a ver o porquê de se usar Python 3. A gente está fazendo o que eles chamam de type hinting aqui, né? Eu estou dando a dica para a minha função de que essa variável produto vai ser desse tipo, schemas.produto aqui. Então, na hora que vier no corpo da requisição aqueles campos, ele vai pegar aqueles campos, vai tentar colocar dentro da variável produto, populando um esquema de produto. Então, se no esquema de produto o nome for required, ele nem bate na view. Tipo, a view pra gente é só caso de sucesso. E no caso aqui da seção do banco de dados, ele tem, né, no caso aqui eu estou usando o RM do Django, ele tem essa interface de seção aqui, que você passa para dentro da tua view, e você faz igual você está acostumado com o Django. Você pega o produto da seção do banco de dados, ou seja, o modelo de produto, Django. Aqui eu estou colocando todos os dados que estão vindo nessa variável produto, né, todos os dados que vieram no post, e estou dando save, e estou respondendo 201, e o conteúdo é o conteúdo do dicionário desse objeto do banco de dados. Ou seja, os esquemas não servem apenas para você validar dados, mas servem também para você serializar dados. Tudo isso só criando um objeto com a subclasse do tipo que você quer. Todo o resto é feito pelo framework e não é de uma maneira tão implícita como a gente está acostumado em alguns outros frameworks, né, que é uma coisa meio mágica. Aqui não, a gente sabe perfeitamente o que está acontecendo. É o Python 3 pegando o tipo e validando o tipo, levantando uma exceção de erro que é capturada pelo framework e respondida, né? Então, como eu disse, banco de dados SQL Alchemy e Django ARM. Caso você queira usar ele com a ORM do Django, você primeiro tem que instalar o Django também, né? Você tem que usar o Django como lib, como biblioteca mesmo. Não precisa instalar um projeto Django. Oi? Galera, o Gerardo chegou, se vocês quiserem se tutorial, acho que eu quero falar. Gerardo. Óbvio que Gerardo vai se atrasar.
Bom, mas se vocês quiserem usar isso daqui com o RM do Django, vocês têm que minimamente fazer algo pro Django lidar com o banco de dados. Então, eu acho que quem já lidou com o Django já sabe mais ou menos como é o esquema de settings do Django. No caso aqui é um dicionário, né? Eu estou passando um dicionário para ele, com databases do jeito que o Django está acostumado a receber. E no caso ali, install de apps, é só porque eu decidi colocar o código dentro da SRC, tá? Isso daí não precisa. Mas se você quiser, por exemplo, botar o modelo dentro da pasta SRC e dizer que ela é uma app instalada, ele vai achar e vai usar para lidar com o banco de dados. Modelos são Djangão. Importa, models, DjangoDB, classe de produto, model com positive, small, integer field, enfim. Modelo do banco de dados do Django. Não tem diferença nenhuma. O seu arquivo de model você pode copiar e colar da sua aplicação Django, sem nenhuma mudança. Criar tabela, Djangão. Só que você tem que fazer a indireção através do API Star, porque o Django está sendo instalado como biblioteca, né? Não tem um manage.py no seu projeto. Então você não vai conseguir rodar o Python manage.py make migrations lá. Mas ele tem comandos embutidos que fazem direção para os comandos do manage.py lá e está tudo certo. Ele literalmente roda código do Django para fazer essas coisas. Só que a gente só está falando de validações de tipo, né? Eu quero validar se é uma string, ou se é um número, ou se é um, enfim. Como a gente faz quando a gente quer uma validação customizada? No caso aqui, eu peguei um exemplo de um campo de CPF, que é um caso muito específico do Brasil. Eu decidi herdar do tipo de sistema de string, porque o tipo de sistema de string me dá uma validação de valor mínimo, uma validação de valor de tamanho mínimo, tamanho máximo, e ele me dá a oportunidade de eu botar uma regex para ele testar o que está vindo com essa regex e ver se está valendo. Só que isso não é tudo que a gente precisa para validar um CPF, porque tem dígito verificador. Então tem uma biblioteca chamada CPF CNPJ aqui, que está publicada no PyPy, eu simplesmente instalei. Eu sobrescrevi o método new. Essa é a única parte realmente um pouco feia que o cara ainda está trabalhando em cima, que é essa questão de que para você criar uma validação customizada, você tem que sobrescrever um método nativo do Python. Mas enfim, aqui a gente está adicionando aos erros da classe um dicionário com o tipo CPF inválido e a mensagem, né, o CPF fornecido é inválido. Eu chamo super só para pegar o valor que está vindo do post, digamos assim, que está vindo da instanciação da classe. Ou seja, aqui, nesse momento, ele vai fazer todas as validações que a gente quer de tamanho mínimo, tamanho máximo e pattern. Ou seja, se passar daqui, se aqui não levantou exceção, quer dizer que a única coisa que falta verificar é o dígito verificador. Se ele não validar, é assim que a biblioteca lá funciona, eu levanto um type system error do API Star, eu devia ter colocado o import ali em cima, mas enfim. Esse é o erro de tipo de sistema que ele faz para tudo. Então, se você levantar esse cara em qualquer momento do ciclo de vida da requisição, ele vai interromper tudo e responder 400 com aquele erro. Então, você pode fazer essa verificação, tanto aqui quanto dentro da view. Se você quiser fazer dentro da view, nesse caso eu acho que até ficaria mais limpo. Fazer com que o campo de CPF fosse só essas validações básicas e na view, se a view carregar, é porque ele passou desses caras, então eu posso simplesmente chamar esses dois caras aqui. Mas, enfim, queria dar um exemplo de validação customizada e foi isso que me veio em mente. Então eu vou fazer uma última visita às documentações lá, porque eu só como exemplo, só para dizer, esse código está todo no GitHub, depois eu boto as referências aí. Eu fiz um crudezinho de produto, todo o fluxo, né? A gente já fez o post lá, só para a gente estar ligado em banco de dados. Se eu fizer o get de produtos, ele vai me mandar
Ah, tinha um chocolate garoto, maneiro. Ele vai me mandar o 200 com a lista de produtos e a lista bonitinha, você pode fazer assim, enfim. A gente pode fazer o delete de um produto, então aqui ele era ID3, se não me engano. Então, se eu mandar vazio, ele provavelmente vai me dar um 204 ou um 400, ou então ele não vai me dar nada, porque a internet não está funcionando, pelo jeito. Vamos ver? Vamos ver. Não, era eu que fiz merda mesmo. Enfim, ele me retornou um 200, se eu tentar mandar de novo, ele vai me dizer um 404, né? Eu deletei o item, então ele não existe mais. E, enfim, put, você pode alterar, enfim. CRUD, hash clássico que a gente está acostumado. E, basicamente, essa é o básico que você precisa saber sobre API Star. Ele é extremamente performático, ele é super fácil de fazer. Você vê que, por exemplo, para testar, a gente poderia simplesmente pegar a função da view, em vez de ter que levantar um servidor, pegar um test client, enfim. Você pode simplesmente testar unitariamente a função, que é uma função Python pura. No caso de você estar usando um banco de dados, você simplesmente moca o objeto de sessão e está resolvido. Mas, apesar dele ser autodocumentado, dele ter uma validação baseada no sistema de tipos do Python 3, que você não precisa pensar em caso de erro, você só precisa pensar em caso de sucesso, e mesmo, enfim, performance, documentação e validação, mesmo com isso tudo, eu não queria usar esse cara em produção por um simples motivo: não há um Django admin, não há um shell do Django, não há uma suíte de testes robusta, porque eu estou muito acostumado com as conveniências que o Django dá. Então, eu ia falar sobre integração com o Django, vamos falar, sim, hora do jabá. Eu estava, na hora que eu fui fazer essa palestra, já tinha feito essa palestra na Python Rio há muito tempo atrás, mas aí eu pensei, pô, vamos adicionar uma coisinha aqui, vamos tentar fazer um hackzinho aqui, e fiz um hack, assim, um hack feio, nojento, para fazer com que o serviço do API Star subisse em paralelo com o serviço do Django, consumindo o mesmo banco de dados, para que eu pudesse subir o Django de um lado, para poder ter o Django admin, enfim, o shell, e ter o serviço do API Star para servir, né, as views do jeito que a gente quer. E eu, enfim, estava fazendo isso de bobeira, coloquei no GitHub e tweetei e botei em cópia o Tom Christie, que é o cara do Django REST Framework, que é o cara do API Star. Por algum motivo ele achou que valia uma resposta e ele falou, pô, interessante, estive pensando esses dias que de repente rodar o API Star inteiramente dentro da stack do Django, né, dentro do Django, pode ser uma forma melhor da gente lidar com API Star com Django ARM, em vez de ficar com essa implementação meio chata de ARM através de sessão, enfim, através de um back-end customizado para fazer isso. Então, só de sacanagem, eu pensei, pô, se o hack já está funcionando, vamos ver o que eu realmente preciso fazer para essa parada rodar dentro do Django. Então eu criei essa libzinha aí, chamada Django API Star, por isso que é momento do jabá. Ela é uma aplicação Django, então tipo, instalou o Django, instalou ela, é só colocar ela no install de apps que ela está lá. Ela implicitamente faz o roteamento entre views que são views de API para o API Star, ou seja, a gente pode usar o API Star como front-end de API para a gente ter a performance, a validação e a documentação. Ele implicitamente roteia as rotas, as requisições para o Django, caso a gente queira também. Então, no caso, se eu quiser deixar o admin aberto, é só eu registrar que eu quero que o Django admin seja renderizado pelo Django e não pelo API Star. E ele funciona inteiramente dentro de uma aplicação Django. Inteiramente. Tipo, você dá manage run server
a parada sobe o API Star e se você mandar para o /admin, ele manda para o admin do Django, enfim. E eu quis focar no código, ou seja, quis que as pessoas implementassem o Django do jeito que elas estão acostumadas, o API Star da maneira que eles estão acostumados, em vez de ficar perdendo muito tempo, tipo, configurando uma cacetada de coisa para fazer a parada funcionar, enfim. Para instalar pip install Django API Star, ele tem duas dependências, óbvio, o Django e o API Star. E o único problema é que ele só roda em Python 3.6 para cima. O que não é um problema, já que se você está usando Python 3, provavelmente você vai usar Python 3.6. Testado da última LTS do Django para frente, ou seja, do 1.8 para frente, incluindo o 2. Do API Star 0.3.5, a gente já está no 0.3.9, então, apesar do API Star ser muito novo, ele está com um desenvolvimento bem ativo. Bom, para configurar, isso daqui é dentro do settings.py do seu projeto Django, tá? Isso daqui não é tipo um arquivo mágico, isso daqui é o settings.py lá, que a gente está acostumado a mexer quando a gente trabalha com Django. Você adiciona o Django API Star aqui, e isso daqui só é necessário para que a gente consiga servir os estáticos da rota de documentação. É o único acoplamento real entre isso daqui e o Django. Aí se você, enfim, registra sua aplicaçãozinha lá, API Star, com as rotas, com as views, com os esquemas, enfim. E você precisa dizer por API Star quais rotas que o Django vai renderizar, porque eu suponho que quem vai usar isso vai querer usar para ter o front-end de API do API Star. Então, o caso de renderizar pelo Django provavelmente vai ser exceção. Por default, eu gosto de deixar o admin o static para poder servir os estáticos do Django admin e o admin, por causa do Django admin. E você também precisa, da mesma forma com o Django, você precisa declarar o seu arquivo raiz de URLs, né? Senão, obviamente, ele não vai conseguir achar nada. Essa é toda a configuração que você tem que fazer. Agora, o resto é mágica. E quando você pensa em tipo, pô, beleza, agora eu tenho dois caras rodando no mesmo lugar, um dentro do outro, a gente vai perder performance. Eu fiz uma versão antes usando middlewares do Django para capturar a requisição e mandar para a API Star caso fosse necessário, e ele estava com a performance bem abaixo do Django normal, do Django puro, porque pegava todo o overhead de requisição do Django, né, todos os middlewares, todos os context processors, antes de bater no API Star, e aí o API Star tinha todo o overhead do API Star, então ele tinha uma performance bem baixa. Mas eu mudei a implementação disso para capturar a requisição direto na hora que ele bate no servidor WSGI. Então, tá tudo dentro da margem de erro, né? O API Star tem a mesma... Claro, isso daqui é tudo fictício, tá, gente? Isso daqui eu rodei um comando no meu computador, tá? Então, tipo, não é nada preciso. Mas serve como comparativo de tipo, pô, beleza, a parada roda com a mesma performance do API Star e bem mais rápido que o Django. Outro detalhe, mesmo o Django sem middlewares, ou seja, sem session, sem autenticação, sem modelo de usuário, sem Django admin, sem módulos de segurança, sem nada, mesmo assim ele ainda está abaixo do API Star. Então, para quem quer, enfim, lidar com serviços de alta performance, esse cara é bem interessante, principalmente porque ele é bem robusto, né? Porque geralmente você paga esse preço de ou você tem uma coisa muito rápida, que você tem que fazer muita coisa na mão e não te oferece uma gama de recursos alta, ou você tem o Django, que é super pesado, mas tem tudo que você quer. Nesse caso, eu acho que é um bom meio de caminho, principalmente para quem quer desenvolver API. Que esse cara faz tudo que uma API precisa fazer bem, sem deixar de lado a performance. Então, a performance é bem boa. E só para demonstrar, provavelmente não vai dar para ler. Mas isso daqui é o código do... só um detalhe. Esse cara que está rodando aqui é um cara com Django API Star, tá?
Então, se eu der um /admin aqui, ele vai me mandar para o Django admin. Essa é a prova cabal de que a parada minimamente funciona. Porque eu fiz ela semana passada. Essa é só um exemplo de tipo, o que está dentro desse código de exemplo lá no GitHub. É uma aplicação de Django normal, você vê o manage.py aqui, o readme, requirements.txt, aqui dentro dessa pasta tem os settings, enfim, todas as coisas que o Django cria por padrão. Essa app core foi uma app que eu criei, e aqui dentro tem as rotas, tem os modelos, tem os esquemas, tem os testes, enfim. Então, é uma aplicação Django. Você não vai precisar mudar nada, você não precisa pensar diferente. A única coisa que você precisa pensar diferente é, na hora que você está fazendo uma view do API Star, você tem que fazer a view do API Star. É uma função Python pura, em vez de fazer uma class-based view, enfim. Então, uau, a parada funciona. A última coisa que eu fiz, que foi quando? Foi terça? Acho que foi terça. Foi um módulozinho besta de autenticação via token, porque como o API Star não tem banco de dados, ele não tem um modelo de token, você não pode usar, enfim. Não tem nada pronto para isso, mas como a gente está acoplando ao Django, eu fiz a paradinha, enfim, está aqui, está funcionando. Tudo isso está no GitHub, tanto o código de uma aplicação API Star pura, quanto o código desse híbrido doido aí que funciona. Ambos estão no GitHub. E eu acho que é isso. Se alguém tiver alguma dúvida, alguma pergunta, alguma curiosidade, fiquem à vontade. A gente tem uns 10 minutinhos aí. Alguém? Alguma coisa? Por favor, alguém. Se não, de boas. Fechou aí. Meus contatos. Só terminei cedo pra caralho, né? Não, mas tá tranquilo. Tá de boa. Agora sim Pois é, a foto que ele tirou na Python Sudeste do ano passado. Cadê o taco? Ai. Bom, já que a gente tem um pouquinho de tempo, eu vou mostrar esse carinha aqui. Gente, se eu estiver, enfim, fazendo besteira, por favor, me falem. Esse é o projeto da libzinha lá que eu fiz. A lib em si é essa coisinha aqui. O cara que faz a mágica é esse cara, é um servidorzinho WSGI customizado aqui. Putz, tá horrível de ler isso. Que, enfim, é uma classe que quando instanciada ela pega as rotas dos settings lá que você fez. Se tiver com settings debug, ele adiciona as rotas de documentação, né, de estáticos. E a maneira com que o Django instancia o servidor dele, o servidor WSGI dele, é através desse helperzinho aqui. Só que como a gente, no caso, está fazendo coisas tipo em paralelo, eu tive que fazer o setup do Django aqui atrás, senão ele reclamava dos modelos, que não estão registrados ainda. Basicamente eu só coloco um servidor WSGI do Django instanciado em uma variável e um servidor WSGI do API Star em paralelo. Na hora que uma requisição chega, eu vejo o caminho da requisição. Se for de estáticos, eu mando para o handler de arquivos estáticos do Django. Então, se você estiver usando white noise, enfim, se estiver usando alguma outra coisa, como o Django se configura com essas coisas, ele vai lidar com isso, servir os estáticos dessa forma. Se não for uma rota de estáticos, ele vê se você configurou aquela rota como uma rota do Django. Se sim, ele manda pro
WSGI do Django, se não, ele manda para o WSGI do API Star. Então, tipo, não tem overhead nenhum, o único overhead é esse if aqui, esses ifs aqui. Por isso que a gente consegue fazer isso sem tanta perda de performance. E todo o resto aqui é tipo, isso daqui é só para registrar a app no Django, para ela ter um nome. Isso daqui é um módulozinho, enfim, eu criei duas classes só para facilitar, com o test case do Django, só que com o test client do API Star, porque o test client do Django, obviamente ele não vai enxergar as rotas do API Star, então só o test client do API Star que vai ver. E eu acho muito engraçado que o test client do API Star é só uma indireção para o request. A suíte de testes também é só uma indireção para o PyTest. Todas as coisas que não são de tipo realmente receber e responder requisição é tudo em direção para bibliotecas já conhecidas. E comandinho para poder rodar servidor e um módulozinho besta de autenticação aqui que caso você queira usar já tem um modelo de token que é literalmente quibado do Django REST Framework. É literalmente igual, eu simplesmente copiei e colei. Tem os esquemas de token também, né, de usuário com token. Tem as viewzinhas de login via token. E é assim que a gente faz, a gente simplesmente importa o modelo do Django e faz na mão. Nada demais. Logout é a mesma coisa, só deletar o token lá. E tem as migraçõezinhas, porque isso daqui é uma app Django, né? Então é uma coisa bem simples. A coisa que eu quero tirar são esses arquivos estáticos aqui. Só que não rola por enquanto, porque esses estáticos são do API Star. Eu poderia perfeitamente pegar o API Star e importar como install de apps, só que ele não coloca, como a gente está acostumado na aplicação Django, geralmente é static, nome da app e os arquivos estáticos. Eles, obviamente, nem pensaram nisso porque é um framework novo, então eles não têm esse cara do meio. E isso faz com que todos os estáticos dos templates dele acabem dando 404. Então eu fui obrigado a copiar os arquivos de lá para cá. Fora isso, se eu conseguir me livrar disso daqui, é uma aplicação Python pura. Então, é isso, é bem... O que eu mais bati cabeça foi nesse filho da mãe aqui. Setup.py é sempre um terror. Enfim, tá no GitHub, tem uma documentação razoável, então, caso vocês queiram dar uma olhada depois. E tem essa aplicação também que está no ar, Django API Star Example, no Heroku, que, enfim, funciona. E caso vocês queiram depois conversar sobre alguma coisa sobre isso, eu estou nos corredores aí. Você vê que ele até me mandou JSON aqui. Show? Show, show. Valeu. Valeu.